Saúdo aos amados irmãos na bendita paz do Senhor Jesus. Vamos juntos ler a palavra do Senhor em Isaías 26, 4 e logo de seguida no Salmo 95, 1. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 26, 4. Confiem no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Salmos 95, 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Aleluia! Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos orar. Rocha eterna, rocha inabalável. Exaltamos, Senhor, o teu santo nome, ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos, Senhor, na tua presença e poder te louvar e te adorar. Te louvamos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Exaltem ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Exaltem ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Exaltem ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Exaltai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a rocha da nossa salvação. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Magnifiquemos ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor. Magnifiquemos ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor.
Hosanna, 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 Hosanna. Cantemos, cantemos, Hosanna, 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 ao nosso Rei. Oh, rocha eterna, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 o filho de Davi, rocha eterna, cantamos Hosannas a ti, Senhor. Hosanna, Jesus, Hosanna, o Rei que vive para todo sempre. Hosanna, rocha eterna, Hosanna, rocha da nossa salvação, Hosanna, rocha inabalável, Hosanna, 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 o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Hosanna, Hosanna a ti, Senhor, aleluia. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado, leão da tribo de Judá. Seja exaltado, Senhor, Hosanna ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. E é tão bom estar na tua presença, Senhor, para te adorar, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Glória a teu santo nome. Aleluia. Eu quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Vale mais, Senhor. Aleluia. Vale mais, Senhor, do teu grande amor derramar sobre mim novo olho, encha minha vida
Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Aquele que reina e vive para todo sempre. O teu reino não tem fim. O teu reino é eterno. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. És-me aqui, Senhor. É meu maior prazer. É meu maior prazer. Glória a Jesus. Te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, eu canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Com toda a reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Aleluia. Graça e paz, amados. Louvamos o Senhor por mais uma oportunidade de podermos ministrar na casa do Senhor, ministrar a palavra do Senhor. Quero, em primeiro lugar, saudar a amada igreja, em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus e agradecer ao amado pastor Luiz Manuel e toda a equipa pastoral da Igreja Alfa e Ômega pela oportunidade que nos concede de podermos ministrar a palavra do Senhor esta manhã. Louvamos o Senhor, pois Ele tem sempre sido fiel a mim, a minha esposa, aos meus filhos. Chamo Hermenegildo Quamba e sou casado com Elaine e temos juntos 3 filhos. É um privilégio servir a Deus com essa família. Hoje temos o privilégio de podermos parar e refletir em momentos tão singulares que muitos de nós nunca havíamos experimentado na nossa vida. Hoje, verdadeiramente, a nossa casa transforma-se em um lugar de adoração, em um lugar de busca da palavra de Deus, em um lugar de conforto. Hoje, nós devemos compreender que servir ao Senhor é um privilégio, mas vivemos momentos em que a questão vem quando nós passamos por momentos como esse que estamos a passar hoje, quando nós ouvimos de pastores, amigos, cristãos, morrendo também pelo coronavírus. Vem uma questão que eu gostaria de pensar junto com os irmãos sobre ela. A questão é, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena servir a Deus? É uma questão que está na mente de muitos, e muitos de nós temos medo até de expressarmos. E já vimos pessoas saindo de uma religião para outra, e mesmo depois de nós acharmos que elas conheceram a Deus, elas experimentaram o poder do Espírito Santo, nós começamos a ver elas tomarem outros caminhos, servindo a outros deuses. E a questão é esta: será que vale a pena servirmos a Deus? Mas antes de nós entrarmos nesta reflexão, nesta mensagem, eu gostaria que nós pudéssemos
orar. Mas antes de você orar, para que você esteja já preparado, abra sua Bíblia ali no livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Malaquias, capítulo 13, de versículo... Malaquias, capítulo 3, de versículo 13 a 18. E nós estaremos fazendo essa leitura e logo depois de nós fazermos essa leitura, nós vamos orar e pedir ao Senhor que possa nos dirigir. E de uma forma reverente, onde você estiver, nós estaremos fazendo essa leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos, também os que cometem impiedades são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Te agradecemos porque Tu és o único Deus. Te agradecemos porque através do Seu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos deu acesso de termos tudo o que o Senhor deu a Jesus Cristo. E te agradecemos, ó Pai amado, porque podemos falar contigo a qualquer momento. E podemos sim, Senhor Jesus, no meio das nossas dúvidas, das perguntas que nós não queremos expressar para ninguém, porque estamos envergonhados em fazê-las, Senhor Jesus, podemos falar com o nosso Pai. E Ele tem cuidado de nos responder. Então, nesta manhã, Senhor Jesus, se alguém que nos escuta tem no seu coração alguma coisa que o perturba, alguma coisa que faz duvidar de que vale a pena servir ao Senhor, a nossa oração é que o Senhor fale com ele esta manhã. E aquelas pessoas que estão bem, como diz Paulo, cuide que não caiam. E nós oramos a Deus para que todos nós possamos nos apoiarmos, encorajarmos, para que juntos possamos caminhar até aquele dia em que estaremos plenamente com o Senhor. Oramos a Deus amado para que o Senhor nos abençoe. A todos, no nome de Jesus. Amém. Como eu estava a dizer, meu querido, a palavra do Senhor, ela é muito profunda quando nós a lemos. E parece um texto escrito com pessoas que não conheciam a Deus. Mas deixa-te dizer, meu querido, infelizmente, esse texto aqui é escrito com pessoas que tinham sido escolhidas por Deus, conheciam os preceitos de Deus, sabiam a importância, eram pessoas fiéis a Deus, mas que neste momento estavam a viver um momento de dúvida na sua vida. Então, nos dias de Malaquias, as pessoas tornaram-se indiferentes ao grande amor de Deus. Nos dias de Malaquias, nós podemos ver que este homem introduz aqui, esse profeta introduz aqui, logo no capítulo 1, versículo 2, ele diz: eu vos amei, diz o Senhor. Mas o povo respondia dizendo assim, como ou em que nos amaste?
Amados, olha o diálogo que existe. Deus diz assim: eu vos amei. E o povo dizia: em que nos amaste? Qual é a circunstância que nós podemos dizer que Deus nos ama? Se eu tenho alguém doente, eu estou a orar, não estou a restaurar. Se eu tenho alguém, alguma situação, eu perdi um emprego e Deus não está a abrir porta. Como é que eu vou dizer que Deus me ama nesta situação? Há aqui alguma coisa que está a perturbar este povo e esse diálogo está a acontecer com o Senhor. Deus dizendo: eu vos amo. E o povo vai dizer: como é que você nos ama? Como é que pode dizer que nos amas? Então o livro ele escreve para mostrar que Deus não é o problema. Na verdade, o problema é o povo, que tem uma perspectiva egoísta e pecaminosa do seu relacionamento com Deus. Muitas das vezes, nós temos a necessidade de prosperar e prosperar agora. Temos a necessidade da nossa resposta agora. Temos aqui um anseio daquilo que queremos ver de Deus agora. Então, quando nós olhamos para o texto de Malaquias, estou a tentar fazer uma pequena introdução do livro, antes de nós falarmos do tema que vamos falar agora. Vem a pergunta no capítulo 2, versículo 17. Por que os ímpios prosperam e os impiedosos sofrem? E os piedosos sofrem. Por que os ímpios prosperam e os piedosos sofrem? Então nós estaremos aqui meditando, vale a pena servir ao Senhor? E aí eu gostaria que você pudesse me acompanhar. Então, duas coisas que gostaria de compartilhar esta manhã. A primeira que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta manhã é que há um grupo de pessoas que tem dúvida no seu serviço ao Senhor. E a segunda coisa que gostaria de compartilhar com vocês é que também há um grupo de pessoas que tem certeza que vale a pena servir ao Senhor. Então nós encontramos aqui duas situações. A primeira é do grupo que diz assim: qual é a vantagem de eu servir ao Senhor? Qual é o privilégio de eu servir ao Senhor? E aqui nós encontramos logo em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 13 a 15, o primeiro grupo de pessoas. Eu não sei em que grupo você está. Eu não posso determinar, eu não conheço o seu coração. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei como é que você está. O que eu sei é que hoje 80% de pessoas na igreja do Senhor Jesus Cristo não estão a servir a Deus. O que eu sei é que 20% de pessoas nas igrejas é que elas são úteis, estão a servir ao Senhor. E isso é preocupante, meus queridos. A igreja não é um clube. A igreja é um corpo e todo ele ativo. E todo ele deve servir ao Senhor. Mas nós encontramos irmãos que acham que o seu privilégio é vir à igreja e o pastor tem que agradecer porque ele veio, o pastor tem que notá-lo porque ele veio, ele tem que ser saudado como um príncipe porque ele veio ao culto, porque eu sou dizimista, mas não estão a servir ao Senhor. A igreja do Senhor é um corpo e todo corpo precisa ser ativo. E se uma parte do corpo não está ativo, significa que o corpo está doente. Então aqui nós vamos falar de dois grupos. E neste momento vou dizer assim, é um grupo diz que não estão ativos na igreja, os doentes, neste caso, e um grupo de pessoas ativas, que são grupos de saudáveis, mas que formando o corpo, elas estão enfermas, estão doentes. E precisamos meditar nisso. Então vamos ver. A partir do versículo 13, nós encontramos aqui o texto que nós vamos debater do primeiro grupo de pessoas que não estão a servir a Deus, pessoas que estão descontentes, pessoas que estão cheias de reclamações. E nós estaremos aqui conversando sobre isso. No versículo 13, começa dizendo assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor.
Mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? E continua o texto. Então nós vamos falar de alguns tipos de pessoas que estão neste grupo de homens que não estão a servir a Deus. Vamos dizer hoje, provavelmente, de 80% da igreja do Senhor que não é ativa, é passiva. E a igreja do Senhor não pode ser passiva. Então nós temos, no primeiro grupo, nós encontramos o tipo arrogante. Pessoas que conhecem de tudo, sabem de tudo, e quando alguém vai conversar com ele, diz assim: oh, você é muito criança. Eu já servi na adolescência. Eu já fiz isto aqui. Tem um historial, mas não é ativo em Cristo Jesus. E a pergunta vem. São tão arrogantes que fazem a pergunta a Deus: o que temos falado contra ti? Se Deus está a dizer a vós, estás a dizer isto, é porque Deus sabe de todas as coisas, Deus nos conhece, Deus conhece os nossos pensamentos. Mas eram tão arrogantes que não quiseram nem ouvir ao Senhor. Por que nós falamos de si? São pessoas que, meus queridos, dizem: é inútil servir a Deus. E que proveito temos nós em servir ao Senhor? O versículo 14. Então há 4 características desse grupo. A primeira característica é que não são submissas a Deus e à liderança da igreja. Essas pessoas não são pessoas submissas a Deus. É um dos pecados comuns do povo de Israel no deserto. Era o espírito de resmungar, reclamar contra Deus. 3 dias depois de serem libertos, aquele povo que estava no Egito, 3 dias depois da sua libertação, e de uma forma milagrosa como isso aconteceu, como Deus os salvou da perseguição dos egípcios, eles não encontraram água e reclamaram. Podemos ver isso lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 27. Eles começaram a reclamar. Mais tarde, queixaram-se do maná. E Deus dá codornas. Reclamam de relatos dos espias. E querem um novo líder. Né? Eles reclamavam de tudo. Eles queriam voltar a ser escravos. Não é interessante que o cristão já é livre, mas ele prefere voltar a ser escravo do pecado. Não é interessante que o Senhor já te libertou da prostituição, da mentira, da droga, do vício. O Senhor já te libertou do pecado em si. E por causa da sua reclamação, você ainda prefere voltar a ser escravo do pecado. O povo de Israel estava liberto, mas ainda preferia voltar a ser escravo. É por isso que toda aquela geração resmungona pereceu no deserto. Não entraram na terra prometida. John Calvin diz assim: no serviço do Senhor, o principal, é que os homens neguem-se e entreguem-se para serem governados por Deus e nunca levante um clamor contra Deus quando os humilhar. Deixa eu só dizer assim, John Calvin estava a dizer assim: se você quer pertencer a Deus, entregue-se a 100%. E quando Deus te colocar no vale, não reclame, louve a Deus no vale. É o que o John Calvin está a dizer. E Paulo reafirma isso em Filipenses 2,15.
Ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É importante que você e eu possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que cada um de nós, no momento em que Deus está agindo maravilhosamente, nós possamos continuar louvando a Deus. Mas no momento em que nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, tenhamos o mesmo sentimento também, sabendo que Deus é por nós naquele momento. Os cristãos hoje acham que sofrimento não é para o crente. Meus queridos, todos nós podemos ter sofrimento. A Bíblia já nos diz: o sol nasce para o justo e para o injusto. Momentos difíceis também virão para o justo e para o injusto. Segunda característica desse grupo que não serve ao Senhor: eles são egoístas, têm atitudes egoístas. Veja só, a pergunta é: que proveito é que nós mantivemos em guardar os teus preceitos? No versículo 14. Ou que lucro nós temos? A questão aqui é de troca. Por isso que onde prega essa troca, normalmente há muitas pessoas que, se você der a Deus o seu dízimo, Deus vai te dar muito. Se você fizer isto, o Senhor vai te dar isso. Há sempre no meio da igreja de Cristo pessoas que estão interessadas com a troca. E Deus não é um Deus para fazer trocas. Deus não é um Deus para trocar nada. Ele é um Deus soberano, poderoso, e não precisa de ser não tem moeda de troca com Deus. Então este povo queria fazer isso. Estava a dizer qual é o lucro que nós temos. Mas deixa-vos dizer, não foi só o povo ali no livro de Malaquias. Mesmo na presença do Senhor Jesus Cristo, Pedro teve essa mesma questão. Pedro diz ali em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24: eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus responde que receberão 100 vezes mais, junto com as perseguições, no futuro a vida eterna. Veja só, nós receberemos 100 vezes mais. Esses 100 vezes mais não vem só coisa boa. Esses 100 vezes mais vem também a parte difícil do nosso relacionamento, a parte difícil na vida. Teremos tempestades, teremos momentos difíceis. Diz que vocês receberão 100 vezes mais, mas também receberão perseguições. Lembra? O mesmo sentimento que houve em Cristo, esteja pronto para ter. Vão receber perseguições. E no futuro, a vida eterna. Quando o Senhor vier, nós receberemos a vida eterna. Paulo diz ali, no livro, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, Paulo diz assim, diz de fato: todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todas as pessoas que desejam viver piedosamente serão perseguidas. Meus queridos, se você deseja servir ao Senhor, lembre que você vai ser alvo de perseguição. Então, não se esqueça disso. Vale a pena sim servir ao Senhor. A terceira característica das pessoas que não servem a Deus, mas estão na igreja, são pessoas sem motivação. São pessoas que estão no mundo, na igreja, mas não têm nenhuma motivação sobre o servir ao Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que eles fazem a pergunta: que proveito é esse? Nós andamos de luto diante do Senhor dos exércitos. Não há alegria. A palavra de Deus diz que alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas nós temos crentes piores do que pessoas que estão lá na rua. Não tem nenhuma alegria. Quando sentam a seu lado, só tem reclamações. São sanguessugas, tiram a alegria do crente verdadeiro. Meus queridos, essas pessoas são egoístas.
Elas mudam o nosso dia para o pior quando cruzam conosco. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. O povo de Deus tem que ser, é característica de um cristão, é alegria. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Então não é possível. Ele diz que nós andamos de luto. É como se eles tivessem perdido o melhor que esse mundo oferece. Por causa de Deus. É como se fosse assim, nós não estamos, vou usar a palavra dos jovens, nós não estamos a curtir a vida. Amado, casar virgem não é perder nada, é se guardar para o melhor. Amados, não mentir não é perder nada, é construir alguma coisa, um nome pelo qual as pessoas vão saber se aquele diz isso, ele vai cumprir. Dói ver que hoje os cristãos pensam que estão a perder se não corromper. Dói ver quando os cristãos pensam de que eles estão a perder porque não estão a fazer o que o mundo faz. Dói quando os cristãos olhamos para os cristãos, parece que ele está arrependido. E aquilo que o mundo diz que você está amarrado quando é casado. E aí você começa a ver, mas o fulano está a fazer isso e o fulano está a fazer aquilo. E você não pode fazer. Mas quando você descobre que vale a pena amar a mesma mulher, vale a pena amar a mesma mulher, é tão bom amar a mesma mulher. Meus queridos, é interessante ver que todos aqueles que têm alegria no Senhor não reclamam da perda das coisas que não podem fazer, que são pecaminosas. Mas aquelas pessoas que já não têm prazer nas coisas do Senhor, não estão a servir ao Senhor, elas reclamam muito. Reclamam da mulher, reclamam do marido, reclamam dos filhos, reclamam de voltar para casa cedo, reclamam de tudo. A alegria é servir ao Senhor. A última característica que quero compartilhar dessas pessoas: concentram-se na prosperidade temporária. Eles agem como os ímpios, estão preocupados em ter muito para eles agora. Eles não têm uma perspectiva eterna. Na verdade, quase não acreditam que os céus existem. Não acreditam que há uma vida eterna com Deus. Acreditam no agora. São crentes, escutam sobre a vida eterna, mas essas pessoas não vivem nesse modo. Quando nós lemos o Salmo 73, Asaf escreve esse salmo ele deixou-se também levar pela prosperidade dos ímpios, né? Ele viveu triste, porque ele olhava as pessoas que não tinham Cristo, ele olhava as pessoas que não tinham compromisso com Deus, e essas pessoas prosperavam. Os ímpios pareciam que estiveram a viver melhor do que eles. Ele ficou abatido. A Bíblia diz assim, que Asaf diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Versículo 17 do capítulo 73. Então entendi o fim dos ímpios. É interessante quando nós podemos olhar para isso. Asaf compreende que servir ao Senhor tem valor, sim. E o valor de servir ao Senhor podemos não ver agora. Muitos de nós estamos tão preocupados com as coisas que esse mundo nos oferece e nos esquecemos de investirmos para a eternidade. Quando nós investimos na eternidade, nós investimos em almas. Nós damos tempo para a salvação dos outros. Nós damos tempo para que os outros possam sentir-se amados. Nós damos tempo para aquela pessoa que está sem autoestima, tenha autoestima em Cristo Jesus. Nós damos tempo para que a pessoa sinta-se importante numa sociedade. Então, Asaf, como você e como eu, todos nós já tivemos esse período em que nós nos perguntamos: vale a pena servir ao Senhor? Asaf diz assim:
quando eu entrei no santuário, quando eu entrei na intimidade com Deus, quando eu cheguei àquele ponto em que eu tenho intimidade com meu Deus, quando eu estava na presença do Senhor, aí eu vou compreender, como Asaf diz isso, que eu compreendi a diferença que existe entre o justo e o ímpio. Quando nós estamos na presença do Senhor, não há como nós continuarmos abatidos pelo progresso daqueles que não têm Deus. E, amado, quando eu falo de ímpios, eu não estou a falar simplesmente daqueles que estão fora da igreja. Estou a falar hoje de pessoas que estão a prosperar na igreja, sendo ladrões. Estou a falar de pessoas hoje que estão no lugar. Então, essas pessoas estamos a falar aqui, que estavam a duvidar qual é o valor de servir ao Senhor. Não eram pessoas que estavam longe de Deus. Eram pessoas que iam para o santuário de Deus. Mas eram pessoas, meu amado, que não tinham temor a esse Deus. Então, nós queremos clamar a Deus nesta hora, para que você e eu possamos deixar e sair deste grupo de pessoas que estão na igreja, mas não servem a Deus. É triste, amado, porque Deus nos chamou para nós sermos servos. Deus nos chamou para servirmos. E nós estamos dentro da igreja, nós estamos a servir. E nós pensamos que servir a Deus é estar na igreja, ou louvando, ou pregando, ou outra coisa. Mas é muito mais do que isso. Há pessoas que servem na igreja e nós nunca devemos de ver em frente, nunca. Mas elas são pessoas que servem ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero desafiar você, meu querido irmão. Saia desse grupo. Sirva ao Senhor. Hoje nós estamos nas nossas casas. Talvez você esteja ali a pensar assim: eu estou nesse grupo, não estou a servir a Deus. Eu reclamo, tenho muitas reclamações. Vejo tantos defeitos na igreja do Senhor. Talvez você esteja a pensar desse jeito agora. E é momento de você dizer assim: eu quero saber quais são as características do outro grupo, porque eu estou interessado em fazer parte do outro grupo. Vamos para o segundo grupo. Vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é verdadeiramente aqueles que servem ao Senhor. A partir do versículo 16, nós encontramos aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 16, nós encontramos outro grupo. A Bíblia diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante deles, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja só. Os que servem a Deus, apesar de dificuldades, apesar de lutas, há grupo de pessoas que servem ao Senhor. Então, há algumas características dessas pessoas. A primeira característica já está aqui: temem a Deus. Este grupo permanece no temor de Deus como Jó. Eles não são abalados por momentos difíceis. Eles não servem ao Senhor porque Deus tem me abençoado. Eles compreendem que a maior bênção é a salvação. E os momentos difíceis que vão passar na sua vida, não importa, mesmo assim, continuam a temer a Deus. Essas pessoas compreendem que, mesmo que eu tenha dificuldade no meu corpo, mesmo que eu passe por momentos difíceis na minha vida, e onde eu estiver, Deus será glorificado. Deixa eu dar testemunho para vocês. Eu passei muito tempo no hospital. Eu fui operado. Quase um ano, entrando e saindo do hospital. As cirurgias foram muitas. Mas nesse tempo, em cada quarto que eu fiquei, Deus foi exaltado. Houve salvação. Havia alegria em mim. Havia alegria em mim. As pessoas aprenderam a cantar hinos. As pessoas aprenderam a ouvir a meditação da palavra de Deus. Havia alegria no meu coração, porque, amados, não era a tristeza, o problema no meu corpo que ia tirar a alegria no meu coração. Então eu quero te dizer uma coisa: servir a Deus não é quando tudo vai bem.
Servir ao Senhor, mesmo quando as coisas estão difíceis, nós servimos ao Senhor. Então, a primeira característica, temor ao Senhor. A segunda característica, encorajamento mútuo. Nós encontramos que esses homens falavam uns com os outros, né? Diz que os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. No versículo 16. Então, refere-se ao versículo 15, em que os de tipo 1 diziam que não eram abençoados, né? Então, nós temos que ter a capacidade de ministrarmos uns aos outros. A palavra do Senhor, no livro de Hebreus, no capítulo 10, conhecemos muito bem o versículo. A partir do versículo 24, diz o seguinte. A partir do versículo 24, diz assim: e considerando uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Consideremos uns aos outros. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor, nós somos encorajadores. Nós temos o ministério de encorajamento. Nós ministramos encorajamento uns aos outros. Nós não somos pessoas que levamos desânimo. Eu já encontrei pessoas de várias igrejas. E essas pessoas, mesmo quando vêm com reclamações comigo, elas encontram em mim encorajamento para voltar e servir na sua própria igreja. Não há ninguém que já saiu da sua igreja. Eu encorajo a pessoa a servir ali onde ela está ao seu Deus. Eu quero que você compreenda uma coisa. O povo de Deus é um povo de encorajamento. Não é um povo de desencorajamento. E há pessoas com o ministério de desencorajamento. Saia dali, amado. Tenha o ministério de encorajamento. Pessoa que, quando você encontra. E o versículo 25 diz assim, em Hebreus 10. Não abandonamos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Mas, pelo contrário, motivamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Motivamo-nos, nós somos motivadores uns aos outros, para que o corpo de Cristo possa andar unido, firme e indestrutível. Em nome de Jesus. A terceira característica desses homens: Deus cuida dessas pessoas pessoalmente. Versículo 16, no final diz assim: o Senhor deu atenção e ouviu, né? Ou a versão que eu li diz: o Senhor atentou e ouviu as suas orações. Deus vem pessoalmente cuidar de nós. Há momentos que nós não compreendemos, momentos em que nós estamos nas maiores lutas da nossa vida, Deus está conosco. É interessante nós ouvirmos testemunho de pessoas que perderam a vida, por exemplo, aquele cantor Lázaro, quando ouviu-se o testemunho das enfermeiras, do grupo médico, que diziam que a forma como ele é como se ele estivesse a despedir, mas o lugar onde ele estava tinha alegria. Eu lembro, e nunca vou me esquecer, das pessoas que visitaram a minha mãe enquanto ela estava doente. Encontraram uma pessoa alegre, encorajadora, enquanto ela estava muito mal fisicamente. Amados, não importa que circunstância você esteja, você tem que ser uma pessoa que compreende, porque Deus cuida de ti. Você tem alegria. Nós passamos por momentos difíceis. Você vai passar dificuldade financeira. Você pode passar por dificuldade no casamento. Você pode passar até por difícil relacionamento dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode passar por tudo isso, mas a sua característica de alegria não pode deixar, porque Deus é que cuida de si. Estou caminhando para o final. Eu quero dizer algumas coisas para você. Se você está no primeiro grupo, não é o lugar para você estar. A igreja toda tem que ser ativa, porque a palavra de Deus nos mostra que nós somos um corpo. E como corpo, nós todos servimos.
Eu não posso deixar uma parte do corpo lá. Todo o meu corpo tem que ser útil para que eu possa me movimentar como deve ser. Se uma parte do meu corpo não funciona, eu vou ter dificuldade em me movimentar. Deus quer que a igreja esteja em movimento, porque é um corpo e que tem que estar unido. E se você está desse lado, não desanime. Não significa que você não vai ter dificuldade, mas não desanime. Tenha alegria em servir ao Senhor. Vou terminar com uma história de um casal missionário que serviu aqui em África, nos tempos passados. Lá, quando tudo era dependente de navio para transportar as pessoas e cargas de um lado para o outro. Não tinha ainda aviões como temos hoje. Esse casal missionário serviu 30 anos. Estava a voltar para o seu país. E na altura, o presidente dos Estados Unidos estava a visitar a África por 5 dias, fazendo caça. E quando esse casal missionário chegou ali no porto para poder viajar, tudo parou. Eles não tinham uma pessoa que foi lhe despedir, porque vinham distante da cidade. Mas quando o presidente chegou, houve música, danças, despedida de uma pessoa que tinha ido para caçar animais. E esse casal ficou muito triste. 30 anos depois, eles voltam para os Estados Unidos, eles já não tinham casa. Eles reformaram, com o dinheiro da reforma, que era muito pouco, alugaram um pequeno apartamento. E no coração do homem começou a existir tristeza. E a questão era, será que vale a pena servir ao Senhor? A história nos conta que este homem começou a ser uma pessoa amarga. E a mulher continuava com a alegria de servir ao Senhor. E um dia a mulher cansou do homem e disse assim: você vai falar com seu Deus, fecha a porta e não saia do quarto antes de Deus te responder, porque eu já não te aguento mais. Esse homem entrou no quarto, ajoelhou e orou, falou com Deus. E ficou ali algumas horas orando a Deus, reclamando tudo o que ele queria. E ele, quando saiu, a esposa até já tinha se esquecido que a esposa tinha falado para ele. Olhou para ele e viu que o semblante dele estava diferente. E a mulher questionou: o que aconteceu? Ela disse: mas você não mandou falar com Deus? Disse: sim, mas o que aconteceu? Ele disse: o Senhor me certificou para que eu não me preocupe, porque eu ainda não cheguei a casa. O missionário estava triste porque tinha voltado para a terra dele, mas ele se esqueceu que a terra dele já não era mais a sua casa. Nossa casa não é aqui nessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nessa terra podemos ter dificuldades, podemos ter vitórias, podemos ter lutas, podemos ter momentos adversos, podemos ter momentos alegres, sim. Mas, meus queridos, em todos esses momentos, vamos ter a mesma alegria que nos dá a certeza que nós temos Cristo Jesus no nosso coração. Eu quero desafiar você agora a inclinar a sua cabeça e a falar com Deus. Se você que me ouve hoje, talvez a sua pergunta sempre foi: por que eu tenho que aceitar Jesus? Se eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo, por que eu preciso de Jesus? Você não precisa de Jesus por causa daquilo que você tem. Precisa de Jesus porque Jesus é o único que garante a alegria completa em todos os momentos. É o único que te garante que depois desta vida você vai continuar a ter vida e em abundância. É o único que te garante que em momentos difíceis da sua vida não vai te abandonar. Ele estará ali consigo. Talvez você está aqui, também já é crente, já aceitou a Jesus. Mas você senta no cantinho na igreja, no banco da igreja, está sentado ali e você está a questionar. Eu venho porque já é hábito, mas parece que eu já não estou a receber nada. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim. Amados, é o momento de você tirar esse coração, sair desse grupo e passar para aqueles que servem ao Senhor. Quando você começar a servir ao Senhor,
você há de ter alegria na sua vida. Quando você começar a servir ao Senhor, você terá forças de vencer as lutas que vêm sobre si. Então, inclina a sua cabeça ali e fala com Deus. Oh Deus, como eu já tive também essa questão, vale a pena servir ao Senhor. Porque a minha perspectiva era do ter e não do ser. Porque a minha perspectiva era de agora e não de eternidade. Porque a minha perspectiva, Senhor, era de ser visto e não de pertencer. Mas hoje, Senhor Jesus, descobri que vale a pena pertencer. Vale a pena ter uma visão eterna. Vale a pena, Senhor Jesus, ser alegre. E não importa em que circunstância nós nos encontrarmos. Então, Pai amado, eu escolhi servir ao Senhor. Escolhi, Pai amado, ser e não ter. Escolhi, Senhor Jesus, pertencer. E, Pai amado, ajuda a cada um que nos escuta esta manhã, que a bênção de pertencer possa ser real na sua vida. E que nós possamos decidir sermos homens e mulheres que servimos ao Senhor de todo o nosso coração. Recusamos-nos, Pai, a estarmos no meio dos que servem e não sermos servos. Recusamos, Pai amado, a estarmos no meio do povo que pertence e não pertencermos. Deus, tenha misericórdia de nós. Restaura as nossas vidas. Refaça-nos, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Construa-nos, ó Pai, para sermos, ó Deus, vasos de honra. Nós oramos nesta hora para que o Seu nome seja exaltado, hoje e para todo sempre. E oramos para aqueles que nos ouvem, que estão a dizer, eu quero pertencer, para que o Senhor, eles possam convidar Jesus e dizer, seja Senhor da minha vida. E assim elas serão salvas. Possam proclamar que Jesus é o Senhor. E elas serão salvas, como diz a Tua palavra. E te louvamos, Senhor Jesus, por elas, que nesta hora estão a ser salvas. Essas pessoas que estão a receber a Jesus agora. Louvamos a Ti, Senhor, por elas. Mas te louvamos, Senhor Jesus, para aquele que está a dizer, eu estou a sair do reclamão, eu estou a pertencer agora ao Senhor. Te louvamos para elas também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, amados, que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez ao querido pastor Luiz Manuel, a todos, toda a liderança e toda a igreja, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.